Vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso objetivo nessa análise é desvendar o projeto primordial da organização lógica matemática, a famosa teoria dos conjuntos. A gente pode encarar isso como a planta arquitetônica que permite agrupar informações, estabelecer regras de pertencimento e realizar umas operações lógicas bem poderosas. É uma jornada que vai de simples coleções do dia a dia até o coração estrutural da computação moderna, tudo mapeado de um jeito visual e superestruturado. Nosso roteiro de hoje é simples e direto. 1. O conceito de conjuntos. 2. Subconjuntos e pertença. 3. União e interseção. 4. Diferença e complemento. 5. Diagramas de Venn. E, para fechar, 6. Exercícios rápidos de fixação. Certo, vamos mergulhar nisso. Seção 1. O conceito de conjuntos. O primeiríssimo passo para dominar esse tema é entender o bloco de construção mais elementar da nossa organização lógica. Em sua essência, um conjunto é simplesmente um jeito de agrupar objetos distintos, que a gente chama de elementos. A regra de ouro aqui dita que a gente sempre usa uma letra maiúscula para nomear um conjunto inteiro, tipo A, B ou C. Já os elementos que vivem lá dentro, quando representados por variáveis, recebem letras minúsculas, como X, Y ou Z. É exatamente essa fundação clássica que permite definir literalmente qualquer grupo de dados. E, para tirar isso um pouco do campo da abstração, vamos pensar em exemplos concretos. Se a gente pegar as letras, dá para criar um conjunto só com as vogais A, E, I, O, U. No universo dos números, o conjunto dos dígitos agrupa tudo de 0 a 9. Até o nosso tempo pode ser agrupado, tipo o conjunto dos dias da semana. Basicamente, qualquer grupo bem definido forma um conjunto legítimo. Com a base solidificada, passamos à seção 2, subconjuntos e pertinência. Agora é a hora de observar como esses elementos individuais se comportam e como os conjuntos interagem entre si. A gente sabe que a matemática adora usar símbolos que parecem meio assustadores à primeira vista, mas na verdade eles são só abreviações de linguagem. Aquele símbolo que parece um E arredondado significa pertence a. E se a gente cruzar ele com um corte, passa a ser não pertence. Agora, quando estamos comparando dois grupos inteiros em vez de um único elemento, usamos aquele símbolo em forma de ferradura deitada, que quer dizer está contido ou é subconjunto. Com um traço no meio, adivinha? Não está contido. Super simples e poupa um tempão na hora de escrever. E aqui as coisas ganham vida de verdade, na seção 3, operações de união e interseção. Os conjuntos raramente ficam isolados, eles interagem o tempo todo. E dá para usar uma analogia do mundo esportivo para entender isso perfeitamente. A primeira operação é a união. Imagina só dois times diferentes na mesma liga esportiva. A operação de união é como fechar uma baita balada e convidar os jogadores do time A e os jogadores do time B para a mesma festa. O novo conjunto inclui todo mundo. O único detalhe é, se o jogador atua pelos dois times, ele entra na festa uma vez só, tá? Na teoria dos conjuntos, a gente simplesmente não repete elementos no grupo final. A beleza dessa representação visual, conhecida como diagrama de Euler-Venn, é mostrar perfeitamente como dois círculos podem se fundir em uma união, englobando absolutamente tudo que está contido tanto em A quanto em B. É a representação definitiva da adição, sem nenhuma sobreposição redundante. Por outro lado, a gente tem a interseção. Mantendo a nossa analogia dos esportes, a interseção não é uma festa para todos. É uma área VIP absurdamente rigorosa. Para entrar nesse clube, não basta jogar pelo time A, nem basta jogar pelo time B. O jogador tem que atuar por ambos os times ao mesmo tempo. É um filtro que só deixa passar os elementos que os dois conjuntos compartilham. O foco recai puramente nessa exclusividade matemática. Aquela área sombreada bem no meio geométrico entre os dois círculos. Essa elipse central é a representação de quem preenche ambos os critérios. Se um elemento está nas pontas não sombreadas, ele simplesmente fica de fora da intersecção. Resumindo a ópera para garantir que a lógica fique inabalável, a união é totalmente inclusiva e focada na combinação máxima. É o ou da lógica matemática. A intersecção é rigorosamente exclusiva, totalmente focada em filtrar, é o E lógico, exigindo presença obrigatória em todas as listas avaliadas. Vamos avançar para umas relações ligeiramente mais complexas na seção 4, operações de diferença e complemento. Aqui, o foco são as relações de exclusão. A próxima operação é a diferença.
Na nossa analogia, a diferença do conjunto A em relação ao conjunto B traz o foco para os jogadores que são intensamente leais. A gente quer apenas o grupo que atua pelo time A, com a condição irredutível de que eles não vistam a camisa do time B de jeito nenhum. Qualquer um que tenha contrato com o time rival é imediatamente cortado da lista. Já a operação de complemento pede que a gente pense um pouco maior. Aqui a gente considera a existência de um conjunto universo, que seria toda a liga esportiva inteira. O complemento do time A é literalmente tudo e todos que não fazem parte do time A, mas que existem nesse universo. É simplesmente o resto de todo mundo. O ponto crucial aqui é notar como esse universo reage visualmente. O círculo interno representa o nosso conjunto. Todo aquele retângulo sombreado que envolve o círculo é o universo restante. Essa sombra é o complemento vivo, é a representação gráfica perfeita da negação na lógica. A gente já vem falando e exibindo essas representações. Então, bem-vindos à seção 5, Diagramas de Venn. Vamos consolidar por que essa ferramenta que foi criada lá no século XIX continua sendo o padrão ouro absoluto da visualização lógica. O mais incrível de colocar essas operações lado a lado é que o diagrama de Venn traduz fórmulas algébricas super densas em áreas visuais instantâneas. A nossa mente processa a relação geométrica milissegundos antes de decodificar as equações escritas. É uma ferramenta visual absurdamente poderosa. Mas claro, o verdadeiro teste não é só ficar observando, é botar a mão na massa. Vamos à seção 6, exercícios rápidos, para fixar tudo isso que a gente acabou de explorar. Avaliando uma questão clássica para refletir, será que o número 2 pertence ao conjunto composto por 0, 1, 2, 3 e 4? É a aplicação direta daquele símbolo de pertença que traduzimos alguns passos atrás. E a resposta, claro, é verdadeira. O número 2 está lá, firme e forte na coleção. E tem um detalhe de ouro aqui, uma regra fantástica da teoria fundamental: o conjunto vazio, aquele que não tem absolutamente nada dentro, é considerado por definição um subconjunto válido de qualquer conjunto que exista. Outro exercício excelente é traduzir propriedades em listas concretas. Se a regra diz que o nosso conjunto A é formado por qualquer elemento X, tal que X seja um mês do ano, o que exatamente a gente encontra lá dentro? A mágica acontece de forma super direta. A propriedade descritiva se converte na hora nos 12 meses do calendário. Janeiro, fevereiro, março, indo até dezembro. Essa ponte entre a regra de uma propriedade e a lista dos elementos é a espinha dorsal de como definimos conjuntos sistematicamente. Sabe, tudo isso nos leva a um pensamento final. União, interseção, diferença não são só abstrações presas numa lousa. Cada vez que uma pesquisa é feita na internet, ou quando os gigantes da tecnologia cruzam bancos de dados enormes buscando fraudes, são essas mesmas regras rigorosas que dizem aos servidores exatamente o que reter e o que descartar. Como é que o mundo digital conseguiria funcionar sem essa arquitetura silenciosa rodando na base de tudo? Fica aí a reflexão sobre o impacto imenso da matemática nas nossas vidas. Até a nossa próxima exploração.